será que tem para nós esse ano? É um recomeço. É tão interessante que quando tem a mudança de ano, né? A gente tem uma disposição mental de acreditar que tudo vai mudar só porque passou de meia-noite. Não é assim? Então as pessoas fazem suas listas, fazem seus pedidos, criam a sua expectativa. Não tem nada de errado nisso. Você deve ter expectativas, você deve fazer sua lista de planos, né? Traça um plano. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, né? Então você faça os seus planos e apresente diante do Senhor os seus objetivos. E normalmente é isso que acontece na virada de cada ano. A gente olha para as coisas difíceis do ano que passou, graças a Deus que esse ano está acabando, né? Tem gente, raramente eu vejo alguém falando assim, que pena que está acabando esse ano. Esse ano foi tão maravilhoso. Na verdade, gente, se a gente colocar na balança, você vai ver que apesar de todos os problemas, você teve muito mais coisas boas. Você acordou todas as manhãs, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida todas as manhãs. Você, pelo menos a maior parte dos dias, você deve ter comido pelo menos uma refeição por dia, tomado um banho por dia. Uau, então glória a Deus, você teve muita coisa. Você teve coisa que muita gente não teve. Mas normalmente a gente tem uma tendência de se agarrar àquilo que não foi exatamente do jeito que a gente queria, né? Eu quero te dizer o seguinte, Deus está fazendo coisas novas. Mesmo que essas coisas novas não sejam exatamente do jeito que a gente queria. Mesmo que as coisas novas de Deus cheguem em embalagens de papel pardo, sem cor, sem brilho. Às vezes, quando você se depara com uma aparente, um pacote pouco enfeitado, vamos dizer assim, você não dá nem valor. Mas quando você abre, tem um diamante dentro, né? E o contrário também acontece. Às vezes você vê um pacote super lindo, né? E quando você abre, você pensa, ai, que pacote lindo. Né? O pacote foi o presente, né? Deus é um Deus especialista em papel pardo. Ele manda surpresas, ele manda presentes, ele manda coisas boas que a gente não identifica como algo bom imediatamente, porque não vem exatamente na embalagem que a gente queria. Mas é um tempo da gente deixar de ser criança. Porque criança que se encanta com papel colorido, né? O adulto é aquele que, ok, está chegando de Deus, da parte de Deus, então deixa eu prestar atenção no que Deus está mandando para mim, porque eu tenho certeza que tem um propósito e vai ser útil na minha vida. Os recomeços estão na nossa vida, todo tempo. Todo tempo a gente tem que recomeçar. Às vezes a gente pensa que não, e se acomoda em algum patamar, ou em algum período bom da vida, e quando você está lá tranquilão, vem uma mudança, tira tudo do lugar. E é fácil a gente cantar essa música, né? Muda as coisas de lugar. E quando Deus começa a mudar as coisas de lugar, você quer desfazer a música, né? Mas é assim que Deus trabalha conosco. E eu quero relembrar com vocês o recomeço de alguém que pisou na bola. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 1, o texto diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco
e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos até aí. Esse texto mostra para a gente Jesus se apresentando aos discípulos. Logo depois que ele havia ressurgido, ele se encontrou com os discípulos outras 2 vezes, e essa terceira vez que ele se manifestava aos discípulos. Eu acho interessante demais quando o texto diz que Pedro resolveu pescar. Eu tenho umas teorias meio doidas que eu desenvolvo aqui na minha ideia, que Pedro, nenhuma das outras 2 aparições de Jesus, fala que Jesus dirigiu a palavra a Pedro. É tão interessante que quando ele se apresenta para as mulheres no túmulo, ele fala para Maria: vá, diz a Pedro e aos outros que eu vou estar com eles. Ele cita o nome de Pedro e aos outros. Mas quando ele se encontra com os outros, ele não trava um diálogo com Pedro. Ele não tem um diálogo com Pedro. Ele se dirige a Tomé, que também estava na pescaria, porque Tomé tinha dito: eu não acredito que ele ressuscitou, só supor a mão. E ele fala: toca aqui, Tomé, vê a marca do meu lado, vê a marca dos cravos nas minhas mãos, sou eu mesmo, né? Mas não fala nada. Os textos bíblicos que relatam as aparições de Jesus pós-ressurreição não falam nada de que ele tenha se dirigido a Pedro assim que ele o viu. Então eu tenho para mim que Pedro estava assim: ele sabe que eu traí, ele sabe que eu pisei na bola, eu fui um daqueles que lá no Getsêmani, um pouco antes dele ser entregue, falou: Senhor, nós vamos morrer. Depois que acaba a ceia, Jesus está falando para eles: olha, eu vou ser entregue. E Jesus e os discípulos falam para Jesus: não, o Senhor não vai morrer. Se for preciso, eu morro no seu lugar, Pedro fala. E os outros discípulos falam: nós também, nós também, nós também. Mas na hora H, todo mundo correu. E antes de Pedro correr, ainda arrancou a orelha de Malco. E Jesus olha para Pedro, já começa aí, né, a história. Olha para Pedro e fala assim: você está com essa espada ainda? Guarda essa espada. Porque se você andar com a espada, você vai morrer pela espada. E faz um milagre e põe a orelha de Malco no lugar. Então Pedro, entenda, Pedro já vem decepcionando Jesus. Decepcionando é uma palavra que a gente usa para vocês entenderem. Mas Jesus não pode ser decepcionado porque ele não é surpreendido. Amém. Ele conhece.
Ele conhecia a natureza de Pedro e as limitações de Pedro, né? E o mesmo que reconheceu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, fala, não vamos para Jerusalém não, porque senão o senhor vai ser crucificado, o senhor vai ser preso, o senhor vai ser açoitado. Arreda, afasta de mim, Satanás. Quer dizer, Pedro já vem, o Senhor repreende Pedro, falando, vai para longe de mim, Satanás, você está me pedindo que eu cumpra a vontade de Deus. Depois vai lá, na hora do Getsêmani, eles dormem, nem acordaram. No momento eles estão falando, nós vamos morrer pelo Senhor. Daqui a pouco está todo mundo dormindo. E Jesus fala, você não pode vigiar 1 hora comigo. Jesus está em angústia profunda no jardim do Getsêmani, e os discípulos não aguentam ficar acordados. E quando vem a guarda para prender Jesus, Pedro levanta, arranca a faca. Gente, 3 anos andando com Jesus e ele estava armado. Entendeu? É a gente. Fala mal de Pedro, não, que a gente é igualzinho. Corta a orelha do servo lá e pronto. Aí Pedro, decepcionado. Todos eles fugiram e Pedro foi seguindo Jesus à distância até a casa de Caifás. E quando chega lá, Jesus já tinha predito que ele negaria o Senhor antes que o galo cantasse 3 vezes. E ele nega. E quando o galo canta, você imagina a ficha de Pedro caindo. E ele, o que eu fiz? Então, dá para imaginar o nível de angústia de Pedro? Se você pisa feio com a pessoa que você mais ama na vida, o que você quer fazer? Resolver o problema. É ou não é? Você quer fazer as pazes. Você quer se reconciliar. Aí você imagina a angústia de Pedro no sábado. Ele morreu. Ele morreu. O último olhar que eu tive dele foi quando aconteceram as 3 negativas. E quando a mulherada chega falando que Jesus ressuscitou, um dos evangelistas retrata que Pedro saiu correndo. Ele e João, eu acho, os dois saem correndo e entram no túmulo, desesperado. Então eu fico imaginando, ele ressuscitou? Então peraí, se ele ressuscitou, tem chance para mim de eu pedir perdão, de eu me retratar, de eu tentar explicar. E ele encontra com Jesus uma vez, Jesus nem se dirige a ele. Encontra a segunda vez, Jesus nem se dirige a ele. Vou pescar. Vou voltar ao ofício. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Ou, era esse o intuito dele, mas vocês já pararam para pensar que os discípulos falaram, eu também, porque ficaram com medo de Pedro dar cabo da própria vida? Eles estavam vendo a angústia de Pedro. Judas já tinha dado cabo da vida. Esses homens andavam juntos, eram amigos, eles sabiam como o outro se sentia, e eles sabiam que Pedro era daquele jeito dele, impetuoso, sanguíneo, hemorrágico, mas apaixonado por Jesus, e ele estava numa angústia tremenda. Então quando Pedro falou, vou pescar, todo mundo pulou nele, deixa esse cara sozinho não. Também vou. E foi todo mundo para onde? Para onde partiram? Retomaram aquilo que Jesus já tinha mandado eles largarem. Pedro voltou para a estaca zero. Não porque Jesus mandou, mas porque ele achava que não tinha mais jeito para ele. Quando Jesus chama Pedro, ele fala, deixa as redes, Pedro, porque eu te farei pescador de homens. Então por que ele estava querendo pescar peixe de novo? Por que a gente pensa que não tem perdão para a gente? Por que a gente pensa que não, eu pisei tão feio na bola que não tem jeito mais de recomeçar? Não tem jeito mais de reconstruir. Aí você tenta um recomeço num lugar que já deu errado, num lugar que já não era para estar mais, que faz parte do seu passado. E a gente tenta ajuntar coisas do passado que têm que ser sepultadas. E o Senhor quer te dar um novo começo e uma nova perspectiva sobre aquilo que Ele te entregou para fazer. Mas para que isso acontecesse, Pedro precisava de receber uma palavra de Jesus. Ele precisava de ser absolvido pelo Senhor.
E quando eles começam a conversar, a primeira pergunta que Jesus faz é: Pedro, tu me amas? Puxa, difícil, né? Porque amar o Senhor não é dizer eu te amo, amar o Senhor é obedecê-lo. Então Jesus foi no âmago da questão. Você me ama, Pedro? Amo. Então apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. E 3 vezes Jesus faz uma pergunta para anular as 3 negativas, 3 afirmações que iam colocar Pedro de volta à vontade do Senhor. Eu estou te contando essa história e estou voltando na palavra de Deus para esse diálogo tão desconcertante e tão emocionante. Pedro estava tão disposto a ouvir o que Jesus tinha a dizer, ele estava tão desesperado para saber o que o Senhor tinha a dizer sobre ele, que ele pula na água, mesmo estando tão perto da praia, dava para esperar chegar, mas ele se cinge da sua túnica e pula na água. Quando João falou, é o Senhor. Ele pula na água e ele vem, e eu fico imaginando, né? Ele chega todo molhado, e Jesus não fala nada ainda. Eu fico imaginando Pedro chegando todo molhado, descabelado, desgrenhado na praia, os outros trazendo o barco, e ele olhando para Jesus, e Jesus calado. Aí ele volta para o barco, falou nada não, volta para ajudar os discípulos a puxar o barco. É isso que está falando aqui. Ele ajuda os discípulos a puxar. A rede estava pesada. E aí Jesus faz o convite, senta aí, tem pão, tem peixe, traga o peixe. Jesus chama para perto. E aí Jesus conversa. Eu quero te perguntar nessa noite, o que você está fazendo com a sua vida? Você está no lugar que Jesus quer que você esteja, ou você está tentando retomar o que Jesus já mandou você largar? Você está construindo em cima da areia. Você está tentando garantir o seu pão sem a participação de Cristo. Gente, isso é muito tentador de acontecer, principalmente nesse país que vocês estão vivendo. Muitas pessoas vêm aqui atrás do sonho americano, na possibilidade de você construir alguma coisa com dignidade, na possibilidade de você oferecer segurança para a sua família, porque lá no Brasil a gente tem tantos problemas com a violência, a gente tem tantos problemas com o desemprego, a gente tem N problemas, e às vezes você vem para cá para tentar oferecer para a sua família uma situação melhor. Isso é legítimo, mas essa é a vontade de Deus para vocês. E uma vez que vocês estão aqui, construindo a vida, vivendo a vida, vocês estão vivendo aqui para a glória de Deus, ou vocês estão vivendo aqui tentando pescar no barco que Jesus já mandou abandonar? Construindo os seus impérios particulares e se distanciando cada vez mais do Senhor. Aqueles discípulos estavam perdidos. O que nós vamos fazer sem o mestre agora? Tá bom, ele morreu. Aí ele ressuscitou. Aí ele veio ter conosco, conversou conosco, mas ele não falou, vamos retomar o ministério. Gente, tinha muita coisa solta na cabeça desses caras. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz tudo se encaixar. O Espírito Santo trouxe a revelação plena de tudo que eles tinham vivido naqueles 3 anos andando com Jesus. Mas até ali eles estavam, e aí, a gente fica, a gente vai, a gente corre, o que ele vai querer da gente agora? Ele vai ficar com a gente agora que ele ressuscitou? Porque alguém falou, não vai não, porque ele falou que ia subir para o Pai, que ia voltar para o Pai. E aí, eu fico imaginando as peças soltas, a confusão. Gente, e a coisa mais fácil é quando Deus não fala claramente as coisas, quando a gente está em tempo de pausa, em tempo de espera, a gente toma atitude errada. E a gente vai retomar aquilo que Deus mandou abandonar. A gente vai fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer, porque a gente não aguenta esperar.
A gente não quer uma direção, a gente não quer uma resposta, a gente quer dar uma forcinha para Deus. E nisso, gente, a gente traz com as próprias mãos muitas dores para a nossa vida. E depois a gente responsabiliza Deus. O senhor não falou nada? Então, espera. Espera, busque em oração. Fica caladinho. Faz um jejum. Libera os seus sentidos para ouvir a voz de Deus. E se ele está em silêncio, o adore e espere. Adore e espere. Adore e espera. Mas não, a gente vive numa sociedade que te exige uma posição. Você tem que contar para alguém o que você está fazendo. Você já notou que quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, a primeira coisa que ela te pergunta: ei, fulano, tudo bem com você? Como é que você está? E aí, o que você está fazendo? Porque através dessa pergunta, ela quer saber se você está feliz, se você está triste, se você casou, se você teve filho, se você divorciou. Ela quer saber, ter um check-up da sua vida, para ela saber se você está bem ou está mal. Ela que vai chegar a essa conclusão. Se você falar para ela: eu casei, tenho 3 filhos lindos, estou bem empregado numa multinacional, agora estou morando aqui nos Estados Unidos. Aí ela fala assim: tá bem. Quem garante? Às vezes o casamento está arruinado. Os 3 filhos estão dando mais problema. A multinacional, você foi empregado lá, mas está por um filho. E está infeliz porque trabalha igual um jumento. E não tem tempo para cuidar da família que você construiu. E é por isso que o seu casamento está arruinado. Mas a gente já faz o check-up da vida do outro, se o outro é feliz ou não, pelo carro que ele dirige, pelo lugar que ele trabalha, pela roupa que ele veste. Por isso que o brasileiro gosta tanto de marca. Nem que seja falsa a bolsa, a gente gosta. Bolsa falsa, gente, fala sério. Seja feliz com a bolsa da ATM. Ok? Não, mas eu tenho que ter. Por quê? Porque o outro vai ver a marca da minha bolsa e vai pensar: bem-sucedida. E é mentira. É verdade. E você mesmo acredita nessa mentira. E você está negociando a sua família nessa mentira. E você trabalha, mas igual um saquitel furado. Não tem alegria na vida, não tem paz na vida, porque voltou a pescar no barco que Jesus mandou abandonar. O Senhor tem um propósito para a gente, gente. Amém. Ele não tinha um propósito só para Pedro. Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém. E certamente o Senhor, como Pai amoroso, bondoso, misericordioso que Ele é um Pai que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade. Mas não a felicidade do cristão, gente. A felicidade bíblica, ela não é a felicidade do mundo. A felicidade do mundo, ela significa uma disposição mental e emocional favorável. Então, se você está bem, se você está com bons pensamentos, se você está com um bom emprego, se você mora num lugar agradável, se está tudo bem na sua família, você pensa felicidade. Mas quando você pega a palavra traduzida para felicidade, né, o bem-aventurado, né, as bem-aventuranças, para tradução no português, vira feliz. Bem-aventurado significa felizes, né? Mas essa palavra no original, bem-aventurado, no original, que é de uma maneira rasa, traduzida para a gente como feliz, na Bíblia, no significado da raiz da palavra, é muito mais. Igual shalom. Shalom não é só paz. A gente traduz como paz. Mas shalom é uma palavra do judaísmo que quer dizer, olha, não é só ausência de guerra, não é só ausência de conflito. Shalom significa que tudo te vá bem, que a sua família seja abençoada, que os seus filhos sejam obedientes, que o seu casamento seja pleno, que não falte pão na sua mesa, que você seja próspero, que a cidade que você mora seja cuidada pelo Senhor. Que a mão do Senhor te favoreça. É um significado muito mais amplificado do que só ausência de guerra. E da mesma maneira, a felicidade, a bem-aventurança, ela quer dizer aquilo que chega aos seus fins, alcança os seus fins
cumpre os seus propósitos e floresce. Não é só uma disposição mental favorável. Não é só uma disposição emocional favorável. Feliz é aquele que alcança os seus fins. Será que nós temos alcançado os nossos fins? Cumpre o seu propósito. Olha, será que você está cumprindo o seu propósito? E floresce. Perceba, floresce é a última coisa. Vem como consequência de atingir os seus fins, cumprir o seu propósito. E aí então floresce. É um processo. A felicidade bíblica é um processo. O mais importante não é eu ter uma disposição emocional favorável ou mental favorável. As coisas não tem que estar tudo do jeito que eu quero que está, não. Eu tenho que chegar ao meu fim. Qual que é o meu fim? Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém. Tornar o Senhor conhecido entre as nações da terra. Saquear o inferno para que pessoas sejam arrancadas do inferno. Eu não vivo só para o meu próprio umbigo e para atender o meu próprio prazer e necessidade. Eu vivo para transbordar a vida de Deus. Amém. Quando ele encontra com a mulher no poço em Samaria, ele fala com ela assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por que a gente está tendo sede, gente? Porque a gente bebe da água do poço. A água do poço, o poço, gente, ele acessa um lençol freático. O lençol freático, quem pôs lá foi Deus. Mas tem o trabalho do homem. Tem uma escavação até alcançar o lençol freático. Depois é edificado paredes de pedras para não desmoronar o buraco com chuvas e tal. E aí você acessa a água. Tem o trabalho do homem. O poço o homem constrói. E Jesus não falou, eu sou o poço. Ele falou assim, eu sou a fonte da água da vida. Amém. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu serei nele também uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Deus não apenas sacia a nossa sede, mas Ele faz de nós uma fonte a jorrar. Mas a gente vive bebendo água do poço. Poço legítimo. O poço do entretenimento. Você se diverte, mas quer se divertir mais. Você tira férias, já está pensando nas próximas. Você sai para comprar uma roupa nova, semana que vem você quer outra. A decoração da casa fica maravilhosa, daqui a pouco você enjoa, poço. E a gente quer ficar abastecendo o poço, aí você vira compulsiva de compra, ainda mais nesse país. Não, tá baratinho, vou levar, é promoção. E a gente tenta tamponar os nossos vazios existenciais com água do poço. Mas só quem tira a nossa sede, quem sacia a nossa sede dos nossos vazios existenciais é a fonte. E a gente vai construindo coisas sobre a areia. E quando você pensa que não, você já negociou tudo que é importante para Deus. Primeiro, o seu relacionamento com Ele. Você só procura Deus quando você está na roia. Vocês entendem? Está na roia? Sim. Está enrascado, está encrencado. Mineiro, gente, sou mineiro. Quando você está em problemas, aí você lembra de Deus. Aí você vem na igreja. Vamos lá na igreja hoje. Ah, não, hoje está frio. Vamos lá na igreja hoje. Ah, não está não. Não vou não, está chovendo. Mas se fosse para uma viagem de férias, não posso perder, já paguei. Você sai debaixo de chuva para ir para o aeroporto. Você sai debaixo de neblina. Você ora para não cancelar o seu voo por causa da neve. Para a igreja, para as coisas de Deus. Interessante que a gente trata nosso relacionamento de Deus assim, mas quer que Ele tenha compromisso conosco. A gente não tem compromisso com Ele, quer que Ele tenha compromisso conosco. Meu Deus. Quando a gente vive dessa forma, gente, buscando a felicidade segundo o século e não segundo Deus, a nossa felicidade pode ser facilmente roubada. Se você perde um emprego, é uma coisa simples, você perde o emprego, mas vira o fim do mundo.
Você está com pouco dinheiro? Acaba com o seu casamento. Um não tolera o outro. Por quê? Porque falta dinheiro? Isso revela os ídolos que estão sendo construídos no nosso coração. A idolatria não é um problema católico romano. A idolatria é um pecado do ser humano. Se Deus não ocupa a primazia do nosso coração, outras coisas vão ocupar. Até coisas legítimas. A família, o ministério, o chamado. Gente, primeiro nosso relacionamento com Deus. E se nós estamos em um relacionamento íntimo com Deus, todas as outras coisas chegam nos seus devidos lugares. Todas as coisas tomam o seu propósito, alcançam o seu fim, cumprem o propósito e floresce. Casamento. Vou ilustrar só uma área da vida. Casamento. Casamento é maravilhoso, a gente casa naquela cerimônia linda, vestido, festa, flor, os amigos reunidos, a família reunida, um dia de celebração. E aí você fica com aquela frase, viveram felizes para sempre. Porque sempre no casamento é que o desenho animado acaba. Né? E com a frase, viveram felizes para sempre. Só que não conta, pode até ser verdade que eles viveram felizes para sempre. Mas só que não conta que a felicidade, ela é construída. Tijolo a tijolo. Que ela não brota, não. Do chão, felicidade. Amor, amor. Compreensão, Não, gente. Casamento é construção. Duas pessoas imperfeitas, cada um com suas manias, de duas famílias imperfeitas, que se juntam para morar debaixo do mesmo teto. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Mas sabe por que não dá? Quando você põe Deus no caráter. E você entende que casamento é projeto de Deus. E não é só sobre o amor do casal, a cumplicidade do casal, um cobrir as costas do outro e construírem juntos. Não é só sobre isso. É sobre a próxima geração. Porque a vida não acaba em você. Então, Deus planejou o casamento para que ele fosse o alicerce firme de onde outros seres humanos surgissem e fossem educados e criados nos princípios do Senhor e construírem também famílias saudáveis. Mas ali pelos anos 50, coincidência ou não, com o surgimento do cinema, de Hollywood, entretenimento, oportunidades, revolução industrial, as pessoas começaram a ter acesso a coisas, a imagens, a valores totalmente destoantes daquilo que o Senhor tinha estabelecido. Então, casamentos que atravessavam crises não queriam mais atravessar a crise. Está ruim? Cada um segue seu rumo. Está ruim? A fila anda. Gente, só que a vida tem dias ruins. As estações, vocês estão aqui expostos a estações extremas. Nem todo dia é dia de sol. Tem dias cinzas, dias chuvosos, dias de nevascas, dias que você não pode sair de casa, impossibilitado pelo mau tempo. Por que você pensa que na vida ia ser diferente? O mau tempo chega no casamento também. Os dias gelados chegam no casamento também. Mas você não pega um avião e vai para a Flórida para falar, pronto, agora quando parar o frio eu volto. Alguns milionários fazem isso. Tem uma casa na Flórida e outra casa em Nova York. Fica fugindo da estação, fugindo. Mas no casamento não dá para fazer isso não. Segura a onda aí. Pega uma pá, remove a neve, joga um sal na calçada da indiferença, sabe? Tem aquela conversa. Ou só chora diante de Deus e pede, Senhor, me ajuda a atravessar. Me ajuda a atravessar esse período gelado do meu casamento. E faz o verão voltar de novo. Faz a alegria voltar de novo.
Gente, não é à toa que Jesus fez o primeiro milagre no casamento, não. É o projeto de Deus, Ele financia o seu projeto. Amém. Ele se interessa pelo projeto. Ele se inclina para o projeto. Mas a dureza do nosso coração quer começar no lugar errado. Aí o que a gente faz? Não estou feliz nesse casamento. Então acabou. Isso dá certo só na novela, gente. Isso dá certo só no filme. Porque depois, quando você casa de novo com outra pessoa, você vai ver que vai dar ruim de novo. E o inverno vai chegar de novo. E agora com uma pessoa estranha que você conheceu há pouco tempo. É mais fácil você dobrar o seu joelho e pedir para consertar essa aí que está do seu lado, esse aí que está do seu lado. Então, ao invés de você pedir a Deus para consertar o outro, começa pedindo: Deus, me conserta. Porque a nossa mania é pensar que o erro está no outro. Será? O casamento foi desenhado para a glória de Deus. O casamento, uma família estruturada, ela é como um luzeiro flamejante no meio da escuridão. As pessoas querem se abrigar numa casa onde há amor, onde há respeito. Não existem famílias de margarina, não, gente. Família perfeita é só na propaganda de margarina. Nós temos desafios em todas as casas, em todas as famílias. Mas o Senhor é aquele que inventou a família. Então Ele está interessado em tornar a sua família mais feliz dia após dia. Eu tenho 31 anos de casado com o João. Esse ano a gente faz 32, se Deus quiser. E eu posso dizer para vocês, o melhor vinho fica para o fim. Mas você primeiro vai ter que atingir os seus fins, cumprir os seus propósitos, para florescer. Primeiro você planta, cuida da semente, protege a semente, rega a semente, para depois você sentir o cheiro do perfume das flores. Mas a gente não quer saber, a gente já quer ir para o supermercado e pegar as verduras picadas no saquinho. E a gente passou isso para a vida. A gente se demora a baixar o download aqui que celular que não dá nada. A gente não tem consciência de esperar. A gente reclama das estações, sem perceber que as estações são necessárias para a terra, para a harmonia do ecossistema. Então a crise, ela também é importante para que esse relacionamento fique mais forte. Então, no dia do mal, o que você faz? Você fica o pé e fala assim: o Senhor vai me fazer atravessar, porque eu fiz uma aliança diante dEle. Eu fiz uma aliança com essa mulher diante dEle. Eu fiz uma aliança com esse homem diante dEle. Nós temos filhos, frutos dessa aliança. Então não é uma opção de divórcio. Vai dar certo. Mas quando a gente começa a fazer corpo mole, gente, é tudo que o diabo precisa. E sempre tem aquela amiga, aquele colega. Fala assim: você é afilanda, larga essa mulher pra lá, a mulher é chata. Vai ser livre. Tem mulher sobrando aí, meu filho. Otário cai igual um patinho. As mulheres loucas. Não, esse homem não dá nada, não. Você se vira bem sem ele. Larga esse homem pra lá, vamos pra balada. Você ainda é jovem. Quando vê que não, tá os dois detonados. Talvez você conheça alguma história de um cara que largou a mulher da mocidade dele, traiu ela, casou com a amante, foi lá, construiu uma família com a amante. Depois a amante dá um pé nele e ele volta para a primeira, velho, cansado e doente. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem uma história assim. O diabo não é criativo, não, gente. Então significa que a gente é burro pra caramba. Porque ele não inventa estratégia nova, mas a gente cai igual um patinho. E hoje, com o advento das redes sociais, mais ainda, eles te fazendo acreditar que você precisa provar ser quem você não é. Que você precisa de ostentar uma vida de sucesso. O que é uma vida de sucesso? E aí a gente toma para si de volta
aquilo que Jesus já mandou abandonar. Abandona o egoísmo. Abandona vivendo pensando só em você mesmo. Abandona a indiferença. Vem para viver para mim e não só para a religião. Tem tanta gente que não sai da igreja. Está em todos os eventos. Mas quando chega em casa, é o capeta. O Senhor quer mudar a nossa vida. E reorganizar a nossa trajetória. Ele não vai desprezar quem você é. Tudo que tem em você tem um propósito divino. Jesus não falou, para de pescar, Pedro. Ele falou assim, eu vou te fazer pescador, mas pescador de homens. Do mesmo jeito que você tem faro para peixe, você vai ter faro para aquele que precisa da revelação do meu evangelho. Na mesma ousadia que você tem para pular do barco, você vai ter ousadia para pregar e anunciar a minha palavra. A mesma coragem, cara de pau que você tem, Pedro, essa ousadia, esse jeito de falar tudo que te vem na mente, pois é isso que você vai falar. Daqui uns anos você vai parar lá na porta chamada Formosa e vai dizer, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. É isso que Deus queria fazer na vida de Pedro, é isso que Jesus queria fazer na vida de Pedro. Mas Pedro estava voltando para recomeçar do jeito errado. Voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus entrar na história. E você? Como é que você está vivendo a sua vida aqui, meu querido? Será que você está buscando a felicidade bíblica? Aquela que busca alcançar os seus fins, cumprir os seus propósitos e aí então poder florescer? Ou você está vivendo egoisticamente, só atrás de ondas de prazer e contentamento a qualquer custo? Não estou feliz, então eu tenho que fazer alguma coisa para ser feliz. Gente, se a gente não está feliz, é hora da gente se voltar para Deus e falar, Senhor, eu estou infeliz. Eu estou triste, eu estou angustiado, está pesado. E eu não quero ficar assim. Então toma aqui, estou deixando aos seus pés os meus fardos. Porque a sua palavra convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então está aqui, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Mas fica. Porque a primeira parte é deixar os fardos. A segunda parte é tomar sobre nós o jugo de Jesus. Sabe o que é jugo, gente? É aquela madeira que une os bois. Coloca sobre os bois, eles andam juntos ali, pelo jugo. Você tem que deixar os seus fardos ao pé de Jesus, mas tem que deixar o jugo dele te dominar. É através do jugo que os bois são direcionados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, não vai te pesar. Sabe por que você está pesado? Você está vivendo a vida do seu jeito. Você pegou o controle do volante, me chamou para o banco de trás, e quando eu quero dar alguma opinião na sua vida, você fala comigo, não, Jesus, eu já conheço o caminho, muito obrigado. Mas se você entra no atoleiro, aí você corre, Jesus, me tira daqui. Você escolhe o seu caminho, você traça a sua jornada, depois quer que Deus conserte o seu equívoco. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve. Aleluia. E não para aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Tem alguém cansado aí? Não é cansado fisicamente, cansado na alma. Não é para você levantar a mão, mas eu quero te perguntar nessa noite. Você está cansado na sua alma? Você às vezes se sente sobrecarregado de tarefas, informações, responsabilidades. E às vezes você pensa assim, o que eu vou fazer? Não estou aguentando mais, eu preciso de um descanso. E aí a gente vai fazer o quê? Correr atrás do entretenimento. Eu já falei isso lá na igreja da pastora e vou repetir aqui. Band-aid não trata câncer.
A gente busca paliativo e a gente só adia e torna o problema maior. Jesus chamou Pedro. Eu acho tão interessante. Eu queria realçar isso com você. Que ele chama como uma refeição preparada. Ele chama os discípulos. Quando desembarcaram, verso 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Já tinha peixe. Já tinha peixe assando. E ele fala assim: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Mas não era por necessidade. Porque já tinha peixe, já tinha pão. O Senhor é abundante. Amém. Mas Ele nos chama para participar. Tem uma parte que é nossa. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mandou alguém mover a pedra. Você acha que é porque não tinha poder para mover a pedra? O mesmo poder que ressuscitou Lázaro, Ele podia ter feito assim com a mão e a pedra voado longe. Efeito especial de Hollywood, né? Mas Ele falou: tirem a pedra. E ainda dentro que eu vi o povo: não, já está cheira mal. E Ele deu a ordem: Lázaro, vem para fora. O Senhor dá ordens na nossa vida, mas você precisa remover a pedra. Ali embaixo errou aí. Remove a minha pedra. Não, remove a sua pedra. Ele te chama pelo nome. Quem removeu a pedra foi outra pessoa. Deus nos chamou para remover pedras. Amém. Para nós, para nossa própria ressurreição, mas sobretudo para que outros saiam da tumba. Gente, será que a gente está vivendo o plano de Deus ou a gente está chamando Deus para financiar os nossos planos? Você acha que você está aqui nessa terra só para ganhar dinheiro? Para garantir a felicidade da sua família, o bem-estar da sua família, o seu próprio bem-estar, poder usar umas roupas de marca, que aqui é mais fácil de comprar? Quando você não aguentar mais trabalhar? E se acontecer algum equívoco assim, algum lapso, e algum acidente, e você com o seu corpo não puder desempenhar o que você faz hoje? E aí? Qual é o plano? Eu tenho que te avisar. Jesus tem um plano para você. E não há felicidade e plenitude fora do plano de Deus. Você pode tentar, mas vai se arrebentar. Pedro voltou imediatamente para a pescaria. O que aconteceu? Não pegaram nenhum peixe. Até Jesus aparecer. Quando Jesus falou: joga a rede do lado direito do barco. Aí aquele milagre aconteceu. Agora eu tenho que te contar uma coisa. O diabo também faz sinais e maravilhas. E o que pode acontecer de mais trágico na nossa vida é sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não tem para nós. Então, não pense você que está tudo dando certo na sua vida, mesmo você fazendo a revelia do plano de Deus, que vai continuar tudo certo. Helena, mas eu conheço pessoas que largaram a igreja e prosperaram, enriqueceram, estão vivendo no bem bom. Mas a vida não é só isso. A vida não é esse curtíssimo espaço de 60, 70, 80 anos. Tem uma vida depois da tumba. E aí? E ela é eterna. Ela é eterna. E como você vai passar a eternidade? Esse Covid mostrou pra gente milionária,
indo para a cova. Junto com o mais paupérrimo dos paupérrimos. Quando o avião cai, quem está na primeira classe morre tanto quanto quem está lá na última cadeira, encostado no banheiro. O nosso fim é o mesmo, mesmo que o seu esquife seja de luxo. Embora a morte não nos pareça tão distante e irreal, nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte nos ares e nos arrebate. E aí? O que vai ter adiantado que você ganhou? Quantas casas você limpou? Quanto você construiu? Quantos filhos você teve? Quantos casamentos você casou? O que vai adiantar? Alguma coisa aconteceu depois desse reencontro com Jesus. Pedro se tornou tão ousado. Depois dele comer, Jesus se revelar a ele e dele falar: cuide das minhas ovelhas. Jesus continuou no verso 18: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Era João. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que importa? Quanto a você, siga-me. A gente sempre está querendo ver o que Deus está fazendo na vida do outro, qual que é o plano de Deus na vida do outro. O que o outro tem, o que o outro deixa de ter, se Deus abençoa o outro com dons, se o outro prega, se o outro é rico, se o outro cuida de viúvas. A gente está sempre de olho na mão do outro, no dom do outro, no ministério do outro. Cuida da sua vida. Porque é da sua vida que você prestará conta. Ele fala: tá, eu vou morrer assim, eu vou ser levado sem a minha vontade, outras pessoas vão me levar para ser morto. E quanto a esse aqui? Outras traduções dizem assim: Jesus é seu, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. E ele diz o mesmo para mim e para você nessa noite. O que te importa o pecado do outro? Quanto a ti, segue-me. O que te importa se o outro tem mais dinheiro fazendo a impiedade, fazendo a falcatrua? Quanto a ti, segue-me. O que te importa que fulano, que era um grande líder, divorciou da mulher dele? Quanto a ti, segue-me. O que te importa se o pastor fulano de tal está roubando e fazendo? O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Porque você vai prestar conta da sua vida, do seu pecado e do seu propósito, e não da vida do outro, do pecado do outro, do propósito do outro. Gente, em nome de Jesus, é tempo de nós deixarmos de sermos crianças. Crianças espirituais, crentes carnais, crentes que carregam o nome de Jesus na camiseta, carregam o crucifixo no pescoço, mas vivem apenas para cumprir os desejos do seu próprio umbigo. Crentes que pensam apenas em si mesmos, crentes que não se envolvem na grande comissão. A única coisa que Jesus mandou a gente fazer: discípulos. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Fazer discípulo não é dar folheto. Fazer discípulo não é fazer evangelismo no hospital, falar: Jesus te ama. Fazer discípulo é andar junto. É andar junto com aquela pessoa que ninguém quer andar. Sabe aquela pessoa problemática? Aquela pessoa chata? Aquela pessoa que está ferida, perebenta? Aquela pessoa que foi traída, abandonada, abusada? Pois é, essa pessoa que ninguém quer ficar junto, porque todo mundo quer ficar perto dos pop gospel. Pois é dessa pessoa que Deus se ocupa. É ela que Ele quer usar a sua vida para alcançar. E fazer discípulo é andar junto.
E é apresentar a Jesus, mais do que com palavras, com as suas atitudes, amando essa pessoa como você foi amado por Cristo. E nessa relação de discipulado, e de chamar outra pessoa, e de apresentar a vida de Cristo a outra pessoa, você vai sendo curado, você vai sendo estruturado, você vai amadurecendo na sua fé. Ninguém amadurece vivendo apenas o seu sonho egoísta de poder e projeto de dinheiro. Gente, em nome de Jesus, o mundo está tão ruim, tem tanta coisa trágica acontecendo. É tempo dos discípulos de Jesus se levantarem. Amém. Além das camisetas, além dos ajuntamentos nos domingos, e fazermos discípulos. Tanta gente pode ser impedida de cometer o suicídio se você simplesmente parar para ouvir o chato que ninguém quer ouvir. Se você simplesmente olhar nos olhos daquela pessoa que é invisível para o mundo, sabe, aquela feia, desengonçada, mal vestida, que o mundo despreza, é essa aí que Jesus abraçaria. Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Que só quer andar com os famosinhos, que só quer andar com os grandes na terra. Jesus deixou uma coisa bem clara: naquele grande dia, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Jesus, olha para os 12 que ele escolheu, por aí você vai ter uma ideia. Homens iletrados, pescadores. Jesus cresceu em Nazaré, não foi em Jerusalém. O ministério dele foi em Cafarnaum, nas cidades circunvizinhas da Galileia, vilas de pescadores, gente desprezada pela elite religiosa de Jerusalém, mas a gente quer andar com os poderosos na terra e tirar foto e pedir autógrafo. Que evangelho que é esse, gente? Acorda para a vida, vai amar quem Jesus ama, vai ser o corpo de Cristo na terra, vai abraçar quem Jesus precisa abraçar, vai impedir o suicídio de alguém, vai ajudar a ser instrumento de Deus para aconselhar um casal que está atravessando dificuldade. Senta, toma um café, olha no olho. Às vezes as pessoas só precisam falar, sem serem expostas e virarem alvo de maledicência. Ora junto, chora junto, ama as pessoas e você será curado. A nossa cura e a nossa alegria plena só flui de um propósito cumprido. E a igreja do Senhor não está na terra de férias. Nós estamos aqui para ser corpo de Cristo. E os pés de Cristo vão aonde ninguém quer ir. Os braços de Cristo abraçam quem ninguém quer abraçar. As mãos de Cristo levantam quem ninguém quer levantar. A igreja deveria ser a resposta, não o governo. Não as ideologias humanas. O evangelho é a porta da resposta. Que em nome de Jesus, pare de viver para si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A nossa alegria nasce na autonegação. Não volte. Não pega de volta o seu ofício, a sua mentalidade passada, aquilo onde você já andou que deu certo por um tempo. Deu certo por um tempo, não é mais o certo de Deus para a sua vida hoje. E não queira ser bem sucedido naquilo que Deus não tem para você. Feche seus olhos.